Olá, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer mais um direcionamento de estudo aqui no grupo das mulheres que oram. E hoje eu gostaria de falar do sacrifício de Jesus, como nós podemos tomar posse disso na nossa vida. Jesus ele foi sacrificado, o Cordeiro de Deus, ele veio para salvar o mundo, porque antes de Jesus pairava sobre nós a condenação. Nós nascíamos já condenados por conta do pecado que nos afastava do Pai. Desde lá do Jardim do Éden, quando nós saímos de lá por conta da desobediência, nós já éramos condenados, já pecadores, nascíamos pecadores. E então, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos agora a oportunidade de acessar ao Pai, não só em orações, em qualquer lugar, poder conversar com Deus, mas também termos a oportunidade de, depois que morrermos, a nossa alma voltar ao Pai, habitar junto ao Pai novamente, por meio então desse sacrifício de Jesus. Por isso que fala que Jesus é o caminho, porque somente por Ele nós podemos retornar ao Pai, ter acesso ao nosso Pai, que antes não podíamos, porque o pecado nos separou dele. Então eu gostaria de fazer uma leitura que está no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus ele veio para nos dar vida, e vida essa em abundância. E nós não devemos achar apenas que é a vida em abundância, a vida eterna, quando nós morrermos e vamos ter a vida eterna junto com o Pai, mas a vida em abundância aqui também, nessa terra, onde nós vamos ter aflição, vamos ter as dificuldades, mas também nós vamos provar da paz de Deus que excede todo entendimento, aqui mesmo nessa terra onde tem as dificuldades, tem as tribulações. Então Jesus vem para nos dar vida, e essa vida é em abundância. Então nós temos que tomar posse disso na nossa vida. Às vezes a gente vive uma vida de miséria, no sentido não financeiro, mas a vida mesmo. Nós não nos permitimos nos alegrar, não temos alegria, ou é muito pequeno o momento de alegria comparado aos momentos de medo, de angústia, de tristeza, de sobrecarga. A gente não vê beleza nos detalhes da nossa vida. Então isso não é uma vida em abundância. E Jesus veio para isso, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Em Hebreus, no capítulo 2, vai falar assim. Capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participavam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, Jesus, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então muitas vezes a gente fica uma vida sujeito às culpas lançadas pelo inimigo. Ele é o acusador, então ele gosta de lançar sobre nós culpa, pensamentos mentirosos, ele gosta de trabalhar em nós o peso. Então Jesus veio e aniquilou isso. Jesus aniquilou esse império da morte que é o inimigo. Então toda essa culpa, o fardo que ele tenta colocar sobre nós, Jesus levou na cruz. Jesus aniquilou, acabou com isso. Toda essa condenação, a morte, a culpa que ele tenta diariamente nos jogar culpa como esposa, nos jogar culpa como mulher pelas coisas que nós fizemos, a culpa como em relação aos nossos filhos, como cuidamos, educamos, tudo isso foi aniquilado por Jesus. E em Romanos fala assim, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o pecado, o salário do pecado é a morte, mas por Jesus nós temos o dom gratuito que é a vida eterna. Então, por meio de Jesus nós vamos ter a vida eterna, que ele é o caminho que nos leva ao Pai. Nós vamos ter também a paz que excede todo entendimento, que é de Deus,
sobre nossa vida, porque nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, o caminho, então Deus vai cuidar de nós aqui enquanto nós estivermos passando por dificuldades nesse mundo. Então o sacrifício de Jesus não é apenas para lá no final a nossa alma voltar ao Pai, mas nós passarmos pelas dificuldades aqui, ser superados e provarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós transformarmos o nosso entendimento, como está aqui no livro de Romanos, no capítulo 12. Então, nós temos que nos valer desse sacrifício de Jesus diariamente na nossa vida. Nós temos que romper com o pecado, no sentido de que ele nos persiga. Sabe, o inimigo, ele fica julgando, ele fica jogando na nossa mente a culpa o tempo todo. Ah, mas você é uma mulher que fez isso e fez aquilo. Ah, você não é digna disso. Você não é uma boa esposa, você não é uma boa mãe, você não é digna de ser chamada filho de Deus. Então, o inimigo, ele trabalha, só que você tem que ter firmado em você que Jesus veio, ele venceu a morte, ele aniquilou o diabo, e com isso todo esse julgamento, essa culpa que ele coloca sobre você foi deixado na cruz de Cristo. E então você pode provar do poder de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E aí nós temos a passagem de Lucas que fala, da mulher do fluxo de sangue, que ela vivia isolada, ela vivia reclusa da sociedade porque ela era vista como impura. Então imagina o sofrimento dessa mulher, só que ela acreditou em Jesus, que se tocasse apenas nele seria curado. E ela foi. E Jesus falou que não foi a veste dele, o toque, mas foi a fé que aquela mulher tinha, que com só toque iria ser curada. E ela foi. Então nós temos que ser assim, deixar de lado a culpa, a perseguição do inimigo sobre nós, aquele peso que as pessoas colocam sobre nós, e devemos nos lançar em Jesus, acreditando que ele sim vai nos limpar, vai nos purificar, vai nos fortalecer. O Espírito Santo dele vai estar junto de nós. Então hoje eu quero deixar a atividade que você faça da seguinte forma: você pegue um papel e coloca nesse papel todos os comportamentos que você tem na sua vida, que você deseja tirar, você deseja romper com a sua vida, como mulher, como esposa, como mãe, todos os comportamentos que você sente que não é um comportamento que te traz vida e vida em abundância, e que você reconhece que você vai lutar contra esses comportamentos para você poder mudar e alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não mais ficar nessa servidão do inimigo te lançando o tempo todo. Ah, você não é digna porque você é muito nervosa. Ah, você não é muito carinhosa. Você é isso, você é aquilo. Toda essa culpa do inimigo hoje você vai entregar na cruz de Cristo. Você vai então escrever todos esses comportamentos, vai jogar no papel todos esses comportamentos que geram culpa em você, que você sente, que te prende, que te deixa ali no cativeiro. Então você vai colocar e você vai decidir colocar na cruz de Cristo, porque ele já levou sobre ele tudo isso. A culpa, o medo, a tristeza, a angústia, ela não pode estar sobre você, dominando a sua vida, porque Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância.